Neste dia o Senhor quer trazer liberdade, libertação ao seu povo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7, diz: pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Deus não te deu um espírito de covardia, de temor, de medo, mas de poder. Deus te deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Senhor, fala conosco. Queremos ouvir a tua voz. Queremos receber o poder da tua palavra, que é eficaz, que é poderosa, que transforma, que cura, que liberta, que restaura. Fala conosco, fala com cada pessoa que também assiste esta mensagem pela rede social e que todos nós possamos ser ministrados pela tua voz e pela tua sagrada palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Senhor neste dia, no culto desta manhã, para quem está assistindo esta mensagem, Ele quer trazer libertação, restauração, liberdade das prisões que o mundo e o inimigo muitas vezes coloca sobre a igreja. Existem muitas prisões: a prisão do medo, a prisão da falta de coragem, a prisão do desânimo, a prisão da timidez, a prisão da estagnação, as prisões emocionais que não deixam a pessoa ela ter bons relacionamentos, que não deixa ela ser feliz no casamento, que não deixa ela ter boas amizades, prisões espirituais que não deixam a pessoa romper na sua vida espiritual. Tudo aquilo que prende a nossa vida, tudo aquilo que não deixa a gente avançar, áreas da nossa vida que o tempo passa e a gente não consegue mudar, não consegue romper, não consegue melhorar, isso quer dizer que tem uma prisão ali. Situações na nossa vida que se repetem e que a gente não consegue vencer aquilo, que a gente não consegue abandonar aquilo. Por mais que a pessoa lute, por mais que a pessoa se esforce, talvez ela não saia do lugar. Aquela situação, o tempo passa, mas a situação não muda. Isso representa prisões. Prisões e que não é da vontade de Deus que a igreja, que os filhos de Deus tenham este tipo de prisão. Sejam escravos do medo, escravos da covardia, escravos de problemas emocionais, escravos da doença, escravos de uma vida espiritual fraca. Por isso, em Salmos capítulo 92, versículo 10, tudo aquilo que está prendendo a tua vida, tudo aquilo que prende a tua família, tudo aquilo que prende o teu casamento, tudo aquilo que amarra a sua vida financeira, o Senhor, Ele quer trazer liberdade, libertação, quer te fazer livre neste dia. Quem quer receber esta bênção diz amém. Olha só, a palavra de Deus diz assim, em Salmos 92, 10. Tu aumentastes a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim óleo novo. O Senhor tem uma unção nova, um óleo novo para liberar sobre você neste dia. Quem quer uma unção nova hoje? Diga glória a Deus. Esta unção é a unção que vai tirar você da prisão, do cativeiro, da estagnação, daquilo que não deixa a tua vida, a tua família romper e vencer. Por isso a palavra de Deus, assim como Jesus contava parábolas, Jesus fazia metáforas, comparações, a palavra de Deus ela está cheia de comparações. Há algum tempo atrás nós pregamos sobre o camelo, fazendo uma comparação. E hoje eu quero usar a figura do boi,
para também trazer luz, ilustrar esta palavra para que vocês possam entender melhor. A Bíblia fala neste versículo a respeito do boi selvagem. O boi selvagem é diferente do boi doméstico da fazenda, que todo mundo conhece e que a gente aprecia muito bem, né? A sua carne. O boi selvagem, ele é um boi que vive solto, que não foi domesticado. Qual é a diferença do boi selvagem e do boi doméstico? Os dois são grandes, os dois têm força, os dois têm um porte forte e imponente, mas o boi doméstico, ele se limita a uma cerca. Se você pegar o boi doméstico, por mais que ele seja grande, por mais que ele seja forte, e você colocar uma cerca em volta, ele vai ficar lá. Não é assim? Agora, o boi selvagem, se você colocar uma cerca ao redor dele, ele derruba aquela cerca e ele vai embora. Os dois têm força suficiente para derrubar a cerca. Mas você já parou para pensar, por que é que um animal tão grande como o boi, ele se limita a uma cerca que facilmente ele poderia derrubar? Por que é que o boi selvagem, ele não permite cercas e o boi doméstico permite uma cerca limitar a sua vida, a sua existência? Isso nos faz pensar, irmãos, porque muitas vezes a gente permite que o inimigo coloque limitação na nossa vida. Nós temos a unção de Deus, nós temos a presença de Deus. O Senhor não nos deu um espírito de covardia, de medo. Não nos deu um espírito de fracasso, mas nos deu um espírito de poder. E por que é que muitas vezes as coisas não avançam? Por que é que muitas vezes as coisas não mudam? Não há diferença? Não há coisas novas que acontecem na vida da pessoa, porque ela permitiu que colocasse cerca sobre a vida dela. Ela permitiu, ela aceitou viver uma vida limitada. Assim como o boi doméstico, ele permitiu, ele deixou. Ele deixou que a vida dele fosse limitada por uma cerca. Agora coloca uma cerca diante de um boi selvagem, que eu fui pesquisar e praticamente já não existe mais no mundo este tipo de boi, porque eles foram domesticados, a maioria deles. Sabe o que ele faz? Ele tem uma reação. Ele não se permite ser preso. Ele tem uma reação, ele faz algo. Quando ele percebe que ele está sendo cercado, quando ele percebe que ele está sendo limitado, ele faz algo, ele reage e derruba aquela cerca e não permite que ninguém e nada seja um obstáculo na vida dele. O inimigo, irmãos, como eu falei no início, ele cria cercas ao nosso derredor. Ele cria prisões para impedir a igreja, os filhos de Deus, de crescer, de avançar, de prosperar, de cumprir o ministério, de ter saúde emocional, de ter um casamento bem-sucedido, de ter uma boa profissão, de ser uma pessoa de sucesso. O inimigo, ele vai levantando cercas e ele fica olhando para ver como é que a pessoa reage. Se a pessoa ela não reage àquilo, ele continua colocando cercas e de repente a vida da pessoa em todas as áreas está estagnada, está parada, não avança e às vezes, pelo contrário, retrocede. Fica pior do que antes. Por isso, neste dia, nós precisamos entender que nós não precisamos viver uma vida limitada. Diga assim, eu não preciso. Diga mais forte, eu não preciso. A minha família não precisa viver uma vida limitada, estagnada, paralisada pelas prisões do inimigo.
Quem quer sair dessas cercas, irmãos? Quem quer? Quem quer avançar? Quem quer romper? Quem quer realizar os seus sonhos, os projetos de Deus para a sua vida? Diga glória a Deus. É simples para o boi doméstico romper a cerca. É só ele usar a força que ele tem. Mas por que ele não faz? Porque na mente dele ele acha que não pode. Ele tem capacidade para aquilo, mas na mente dele ele acha que não pode. Talvez isso fale com algumas pessoas que têm potencial, que têm capacidade para vencer, para avançar, para ter sucesso, para ter uma vida muito melhor dentro de casa, para ter um casamento abençoado. Mas que ela tem um bloqueio, que o inimigo colocou na mente dela que ela não pode, que ela não consegue, que o tempo dela já passou, que não tem mais chance, que não vai mais acontecer. São cercas, irmãos, cercas que o inimigo, ele levanta sobre nós e cabe a mim e você aceitar esta limitação, aceitar esta cerca, aceitar esta prisão, ou então romper com ela e falar, eu não aceito, porque o Senhor não me deu um espírito de medo, um espírito de fracasso, um espírito de covardia, mas o Senhor me deu, o Senhor deu à igreja um espírito de poder. Aleluia! Então, não vamos aceitar as cercas que o inimigo coloca. Olha só o que fala em Números capítulo 24, versículo 8. Deus o está trazendo do Egito. Eles têm a força do boi selvagem. Devoram nações inimigas e despedaçam os seus ossos e as suas flechas as atravessam. Aqui Deus fala do povo de Deus. Um povo que Deus colocou uma unção de força, uma unção de capacidade, uma unção de coragem, uma unção para romper. E o que o inimigo quer? O inimigo, ele quer colocar prisões de impotência, da pessoa achar que não pode, da pessoa achar que não consegue, da pessoa achar que é uma fraca, que é uma coitada, a pessoa achar que não tem como ela poder viver aquilo que Deus tem como promessa para a sua vida. Sendo que a palavra de Deus diz a nosso respeito é completamente diferente. Hoje, nós vemos muitos jovens que estão tirando a sua vida, que estão perdendo a esperança de viver, porque eles se sentem fracos. Eles dizem, eu não consigo viver com os problemas da terra, eu não tenho estrutura para passar por isso, eu não tenho força para vencer, eu não tenho força para conquistar os meus sonhos. Mas isso é uma mentira que Satanás coloca no coração dos jovens, dos adolescentes, que eles não podem nada, que eles não são nada, que eles não são ninguém. É mentira, porque a Bíblia diz, jovens, eu escolhi vocês porque vocês são fortes. Eu escolhi vocês porque vocês têm poder para vencer o maligno. E às vezes a igreja, ao invés de ter na mente a palavra, ela tem na mente as prisões de Satanás. Os dois bois, o boi doméstico e o boi selvagem, têm a mesma força. Só que um coloca a força em prática e o outro não. Põe a mão assim no seu coração e diga, eu preciso acreditar no poder, na unção que está na minha vida. Agora aponta o seu dedinho de profeta, diga, você, meu amado, querido irmão, precisa acreditar na unção que Deus já depositou sobre a sua vida. Irmãos, vamos pensar um pouquinho. Olha que é lógico que o animal ele é um ser irracional. Mas vamos fazer disso uma analogia para refletir.
Imagina o boi, a vaca, né, o casal. Eles têm o seu filhotinho, o seu bezerro. Tem outro bezerro, uma família de bois, vacas, bezerrinhos. E aí chega o momento do abate, que é o momento deles serem mortos. Olha como é que o boi, o pai, reage, vendo talvez os seus filhotes sendo abatidos porque a sua carne são mais macias. O que ele faz? Vendo a vaca, vendo a sua família indo para o abate, o que ele faz? O que ele faz, gente? Nada. 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 E é nisso que a gente talvez tenha que refletir. Fazer dessa analogia algo que talvez possa até estar falando com a gente. Irmãos, o Senhor colocou em cada um de nós a capacidade, a unção, a ousadia, o poder, a autoridade, para a gente não permitir que Satanás leve a nossa família para o inferno, leve os nossos amigos para o inferno, escravize, aprisione a nossa família. O que é que você tem feito? O que é que você tem feito? Como você tem reagido diante da forma que o inimigo tem tratado as pessoas que estão perto de você? Reflita, não responda. Pastor, eu não tenho feito nada. Então a pessoa pode se colocar ali, naquele mesmo quadro. Em não fazer nada diante de tudo aquilo que o inimigo tem feito com as pessoas neste mundo. Olha que loucura, irmãos. O inimigo tem levado as vidas. O inimigo tem escravizado as famílias. O inimigo tem levado amigos. O inimigo tem levado familiares. E o que é que a igreja tem feito diante dessa matança? O que é que a igreja tem feito diante dessas tragédias? Qual é a reação da igreja diante de tudo que está acontecendo no mundo? As pessoas estão morrendo. As pessoas estão desistindo de viver. As pessoas estão tirando a sua vida. As pessoas talvez não tenham coragem de tirar a vida, mas no íntimo dela, ela está desejando a morte. Ela já não quer mais viver. O que é que a igreja está fazendo diante disso? Será que a igreja está olhando, calada, vendo um por um, descendo ao inferno? Não podemos. Não podemos ficar sem reação diante daquilo que o inimigo faz. Dentro da tua casa, se o inimigo está agindo. Dentro da tua família, dos teus parentes, se o inimigo está agindo. No teu coração, se o inimigo está agindo. É necessário uma reação, é necessário não aceitar, é necessário você se levantar com o espírito de poder para entrar nesta briga e falar: diabo, eu não aceito você agir na minha vida, eu não aceito você agir na minha mente, eu não aceito você trazer desânimo, eu não aceito você roubar a minha fé, eu não aceito você agir no meu casamento, eu não aceito você agir na minha vida financeira, eu não aceito você agir na vida dos meus filhos, eu não aceito. Eu vou reagir, eu vou entrar em guerra de oração, eu vou lutar, eu vou brigar, eu vou jejuar, eu vou levantar de madrugada, eu vou clamar ao Senhor, mas eu não aceito. Reação, irmão. Eu falava com uma pessoa que na família tinha alguém que estava passando por essa situação de depressão, de tentativa de suicídio. E eu falava: tem que fazer alguma coisa. Você não pode ficar olhando, porque se não deu certo agora, talvez amanhã dê certo, o inimigo vai prevalecer. Então é que é difícil, né, pastora? Falei: irmã, pelo amor de Deus, vamos orar. Irmão, vamos orar. Põe a família para orar.
Põe a casa para buscar Deus. Começa realmente a interceder e ir em guerra, porque o inimigo não pode vencer essa batalha. E eu quero neste dia encorajar você a não aceitar as imposições, as limitações, os fracassos que o inimigo quer colocar na tua vida. Não aceite, meu irmão. Olha só o que diz Romanos capítulo 8, versículo 15. Romanos 8:15. Vocês não receberam um espírito que os escravize. Vocês não receberam um espírito de escravidão para novamente temerem, mas vocês receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Diga: eu não sou um escravo. Não aceite as prisões. O pecado, ele tenta aprisionar a gente, irmão. O pecado tenta fazer a gente escravo do inimigo. A pessoa não consegue vencer aquele pecado. E quando isso acontece, é hora de reagir. É hora de não deixar aquilo tomar conta da tua vida, aquilo te dominar. A palavra de Deus está cheia do começo, da capa ao contracapa, cheias de palavras de encorajamento. Não temas, seja corajoso, seja forte, para que nós possamos reagir. O boi selvagem, ele não se conforma em ser um prisioneiro. Cordas, cercas, não limita ele. Ele não aceita ser um escravo. Da mesma forma, não aceite o inimigo dominar e prender alguma área da tua vida. Não aceite o inimigo determinar como é que vai ser o teu casamento, o teu futuro, a tua vida financeira. Não aceite o inimigo impor quais vai ser os teus sentimentos, os teus pensamentos. Porque ele vai tentar colocar limitações para que você tenha uma vida espiritual rasa. Não ora não, orar cansa. Você não consegue orar muito. E essa semana é semana de Santa Ceia, a pastora vai fazer o propósito de orar todos os dias. Nem entra porque você não consegue. Aí a pessoa fica sentada. Por quê? Porque ela aceitou a cerca. Ela não entra no propósito porque o diabo falou que ela não consegue orar e ela aceita a limitação. Não leia a Bíblia, não aceita o propósito de ler a Bíblia com a pastora. Por quê? Porque você não consegue. Você não vai ler a Bíblia toda em um ano. Não existe isso. Você não consegue ler a Bíblia toda em um ano. E aí a pessoa não lê. E aí ela aceita a limitação. Faz alguma coisa, irmão. Reage. Reage. Não deixa essas amarras prenderem a tua vida, prender a tua fé. Não vai dizimar. Não vai dizimar porque vai faltar. Você não vai conseguir pagar suas contas. Não seja um dizimista. Porque vai faltar dinheiro para você. É um limite. A pessoa que é dizimista fiel, ela não deixa o inimigo colocar limites, porque ela crê que o Deus da provisão é o Deus que multiplica o que ficar na nossa mão. Se ficar 90%, os 90% vão ser multiplicados. Muito mais do que se tivesse ficado 100%. Eu não preciso convencer você, eu não preciso ficar falando, irmãos, a Bíblia diz que rouba, que não rouba, não, irmão. É só você não deixar o inimigo te limitar. Porque o inimigo está dizendo que você não pode. O inimigo está dizendo que o seu salário é pequenininho, que o seu dinheiro é pouco, que você tem muita dívida, que você está cheio de conta para pagar. E não foi assim, não é só assim com você, é assim comigo, é assim com muitos irmãos que são dizimistas fiéis. Você acha que chega na hora, o inimigo não fala assim, você vai dar, mas não vai dar depois. Mas aí a pessoa fala, eu não aceito essa limitação. E ela dá. E quando chega no final do mês, o milagre aconteceu.
E o que ela precisou foi provido. Quem aqui experimenta isso como dizimista? Levanta a mão. Olha aí quanta gente. Que não deixa o inimigo amarrar sua vida financeira por causa disso. Limitações nos relacionamentos. Irmão, tem pessoas que... Eu não sei se já ouviu falar assim, aquele chamado dedo podre. Já ouviu falar isso? Que a pessoa só escolhe gente ruim para estar perto dela. São prisões. Ela é enganada de uma certa forma que a família fala, não fica com essa pessoa, não anda com essa pessoa. Todo mundo está vendo que ela está indo para o buraco, mas ela não enxerga. Amizades que não têm feito bem e que está todo mundo vendo que não vai para um lugar legal. E a pessoa não enxerga. Relacionamentos destrutivos, amizades que não vão cooperar, que não vão te ajudar, que não vão trazer edificação para a vida da pessoa. Tudo isso são prisões que o inimigo coloca, tudo isso são prisões que o inimigo quer impor para atrapalhar a vida da pessoa. E por último, prisões emocionais, prisões na mente. A nossa mente precisa ser liberta, irmão. Eu falei sexta-feira, não é só com você não. Tem dias que de repente vem uma angústia no coração, uma tristeza, um desânimo, que você olha para as situações e você fala, será que vale a pena mesmo? Será que eu estou fazendo certo? E aí, quando eu percebo que isso vem na minha mente, no meu coração, graças a Deus, o Espírito Santo, ele acende uma luz e fala, olha, isso aí não é seu. Eu falei isso para uma pessoa, domingo passado. Ela veio e me falou várias coisas que estavam na mente dela. E eu falei, isso não é seu, isso não é você que está falando. E às vezes, irmãos, o inimigo está falando, está colocando semente no coração de desânimo, de tristeza, de fracasso. Eu vou parar, eu vou dar um tempo, não vai acontecer, quer saber, acho que cansei. E não é seu. E você não pode aceitar estas prisões, essa voz, porque se você aceitar, aquilo vai te deixar cativo, aquilo vai te deixar preso, aquilo vai fazer com que você não rompa mais na sua vida. E é justamente isso que o inimigo quer. Não quer que você ganhe almas, não quer que você cresça espiritualmente, o diabo não quer que você seja próspero, o diabo não quer que você veja milagres, o diabo não quer que você tenha um casamento bem-sucedido, que a tua família seja alcançada, ele não quer. Por isso o Senhor hoje quer fazer cada um de nós livres. Quem quer ser livre, diga glória a Deus. Então fique de pé e abra sua Bíblia em Isaías 10, 27. Naquele dia, o fardo deles será tirado dos seus ombros. Só um pouquinho. Quem já viu o boi de carga? Quem já morou na roça, já viu. Um bicho grande, né, irmão? E que aceita a canga, aceita o fardo, o jugo. Ele aceita aquilo. Porque ele acredita que ele foi feito para aquilo. Ele acredita que a existência dele se resume àquilo. Mas a palavra de Deus está dizendo que vai chegar o dia, e o dia é hoje, que o fardo será tirado dos ombros, e do seu jugo, do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Mas que nós possamos ser livres, entender que o Senhor nos deu um espírito de poder. Você não precisa viver preso, estagnado, com a vida paralisada, porque o diabo quer. O Senhor, ele vai trazer libertação, rompimento para a vida de cada um de nós.